Mateus perdeu sua filha. Dominado por uma angústia inexplicável, ele escondeu uma câmera dentro do caixão antes do enterro. No dia seguinte, ao assistir à gravação, viu algo que o paralisou. O que a câmera registrara era simplesmente inacreditável. Mateus tinha perdido sua filha, Clara, em um acidente repentino e devastador. Com apenas 10 anos, a tragédia ocorreu em uma tarde clara de verão, enquanto ela brincava no parque do bairro, perto de sua casa, em uma pequena vila no interior de Portugal. Clara era a luz da sua vida, e a lacuna que sua partida deixou era insuportável. Mateus não conseguia encontrar respostas para o que havia acontecido. Uma voz interior insistia que nem tudo estava explicado. Durante o funeral, o simples pensamento de dizer adeus era esmagador. Clara parecia tão serena no caixão, como se estivesse apenas dormindo. Contudo, havia uma sensação inquietante que Mateus não conseguia afastar. Um sentimento persistente de que algo estava fora do lugar. Depois de muitas horas de insônia e uma longa conversa com sua irmã, Sofia, Mateus tomou uma decisão impulsiva, algo que muitos considerariam irracional. Instalou uma pequena câmera dentro do caixão de Clara. Talvez fosse sua maneira de enfrentar o luto ou, quem sabe, uma tentativa desesperada de mantê-la perto de si. Aquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou sentado diante do computador, observando a imagem escura e imóvel transmitida pela câmera no interior do caixão. Horas se passaram em silêncio absoluto, sem que nada acontecesse. Mas no dia seguinte, ainda abalado pelo funeral, Mateus quase esqueceu da câmera, até que decidiu ligá-la novamente. O que viu congelou seu sangue. Na imagem sombria e imóvel do caixão fechado, algo mudou. Uma sombra, ou talvez uma pequena distorção, apareceu no vídeo. Seus olhos se arregalaram quando ele ouviu um som distante, algo como uma respiração suave e constante. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, incrédulo. Seu coração disparou enquanto ele se inclinava mais perto da tela. O que ele estava vendo? O vídeo mostrava algo que desafiava toda a lógica. A respiração continuava, suave e inconfundivelmente humana, como se alguém vivo estivesse dentro do caixão de Clara. Mateus não conseguiu desviar o olhar da tela, mesmo enquanto sua mente lutava contra o que estava processando. Tentou se convencer de que era um defeito técnico, uma interferência qualquer. Mas a respiração era tão real, tão clara. Havia algo ou alguém dentro do caixão. Desesperado, ele pegou o telefone e ligou para Sofia. Sofia, você precisa vir à minha casa agora. É a Clara. Tem algo no caixão. Não sei explicar, mas você precisa ver com seus próprios olhos. Inicialmente, Sofia pensou que o irmão estivesse perdido na negação, talvez sofrendo alucinações causadas pelo luto. No entanto, a urgência na voz dele a fez sair imediatamente de casa. Em 15 minutos, ela chegou à casa de Mateus. Ele a recebeu com um olhar de pânico, o rosto pálido, as mãos tremendo. Sem dizer uma palavra, conduziu-a até o cômodo onde o computador estava conectado à câmera do caixão. Sofia encarou a tela em silêncio. A princípio, tudo o que ela viu foi o interior escuro e vazio do caixão. Mas então, o mesmo som que havia gelado Mateus ecoou no ambiente. Uma respiração fraca, quase inaudível, mas inconfundivelmente humana. Sofia deu um passo para trás, levando a mão à boca. Não pode ser, sussurrou, atônita. Os dois permaneceram ali, imóveis, incapazes de reagir. O que aquilo significava? Clara estava enterrada. Eles estiveram no funeral. Não havia como ela ainda estar viva. Chega! Mateus não suportava mais a tensão. Levantou-se de repente, pegando as chaves do carro.
Vamos ao cemitério agora! Sofia tentou impedi-lo, mas o olhar de determinação crua nos olhos do irmão a convenceu do contrário. Ela sabia que não havia nada que pudesse dizer para dissuadi-lo. O caminho até o cemitério foi um turbilhão de pensamentos caóticos. Mateus dirigiu em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante, enquanto Sofia olhava pela janela, lutando para entender o que haviam visto. Seria possível? E, se fosse? Clara estava viva de alguma forma? Quando finalmente chegaram ao cemitério, já era quase meia-noite. Uma lua cheia iluminava o terreno com um brilho espectral, lançando uma luz fantasmagórica sobre a cena. Mateus não hesitou. Dirigiu-se diretamente ao túmulo de Clara, carregando uma pá que havia pegado na garagem. Sofia o seguiu de perto, o coração disparado, incerta sobre o que estavam prestes a descobrir. Mateus começou a cavar com uma energia frenética, cada enxadada de terra ecoando no silêncio do cemitério. Sofia tentou acalmá-lo, mas ele estava além de qualquer escuta. O som da terra sendo removida enchia o ar, misturando-se à sua respiração ofegante. Não importava quanto tempo levasse. Ele estava decidido a alcançar o caixão de Clara. Quando Mateus finalmente tocou a tampa de madeira, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Sofia tremia da cabeça aos pés, cada nervo do seu corpo esticado ao máximo. Mateus inspirou profundamente e ergueu a tampa. À medida que ela se abria, parecia que seu coração parava. O ar prendeu-se em sua garganta e por um instante ele ficou imóvel, incapaz de encarar o que estava dentro. Sofia agarrou-se ao seu braço com força, suas mãos trêmulas. Lá estava Clara, seu corpo como eles lembravam, sereno, imóvel. Tudo parecia intocado. Então, algo aterrador aconteceu. Os lábios pálidos e frios de Clara se moveram levemente, como se tentassem formar palavras. Um sopro fraco escapou de sua boca. "Ela está viva!" gritou Mateus, sua voz carregada de desespero enquanto ele sacudia sua filha suavemente. "Clara, querida, respira. Apenas respira", ele implorava. Sofia deu alguns passos cambaleantes para trás, lutando para compreender o impossível. Depois de tantos dias enterrada, era inimaginável que ela ainda pudesse estar viva. Seu coração disparava enquanto ela assistia, paralisada pela descrença. Subitamente, um som veio de dentro do caixão, mas não era a voz de Clara. Era um ruído estranho, distorcido, ecoando como se viesse das profundezas da terra. Um sussurro baixo e assombroso que reverberava por todo o cemitério. Mateus congelou, ainda segurando o corpo da filha. O ar ao redor parecia se densificar, carregado por um peso opressor. "Não estamos sozinhos", murmurou Sofia, sua voz trêmula. Algo mais estava ali, invisível, mas perceptível em cada fibra de seus corpos. De repente, os olhos de Clara se abriram. Estavam vazios, sem vida. Mateus instintivamente deu um passo para trás, soltando-a, mas não conseguia desviar o olhar. Seu olhar parecia fixo nele, embora não houvesse sinal da filha que ele conhecia. Alguém, ou algo, havia tomado o controle. "Papai", ela sussurrou, sua voz estranha, mais profunda, como se fosse composta por inúmeras vozes falando ao mesmo tempo. Mateus caiu de joelhos, sua mente dilacerada entre o amor de pai e o horror do que sua filha havia se tornado. Ele queria alcançá-la, abraçá-la, mas todos os seus instintos gritavam para que se mantivesse longe. "Isso não pode ser real. Simplesmente não pode", murmurou Sofia, recuando enquanto o medo apertava seu coração como um punho de ferro. Então, Clara falou novamente, desta vez mais alto, sua voz ecoando por todo o cemitério. "Vocês não deveriam ter nos perturbado." Uma presença sombria e gelada cercou Mateus,
como se Clara não estivesse sozinha. Algo antigo, malevolente, havia despertado com ela. As luzes do cemitério piscaram e um arrepio varreu o ar. Sofia gritou, e naquele instante Mateus soube que haviam cometido um erro terrível ao abrir o caixão. Ele ficou imóvel, encarando sua filha, mas tudo havia mudado. Aquela não era Clara. Algo havia assumido sua forma e agora o observava com um olhar que fazia cada fibra de seu ser querer fugir. Sofia, petrificada, lutava para respirar, seu coração batendo fora de controle. "Precisamos sair daqui!" ela gritou, mas Mateus permanecia em silêncio, hipnotizado. De repente, todas as luzes do cemitério se apagaram, mergulhando-os na escuridão total, deixando apenas o eco da voz distorcida de Clara no ar noturno. "Vocês não deveriam ter aberto o túmulo", repetia a voz sinistra, agora em um coro de tons, cercando-os por todos os lados. Mateus, finalmente rompendo sua paralisia, levantou-se de um salto, tentando se afastar do caixão, embora suas pernas estivessem fracas e cada passo fosse mais pesado que o anterior. Sofia agarrou seu braço, puxando-o com toda a força, desesperada para escapar daquele lugar amaldiçoado. "Corre, Mateus, por favor!" ela implorava. Enquanto se apressavam para sair do cemitério, uma força invisível parecia puxá-los de volta, como se algo os arrastasse para o caixão. Mateus arriscou um olhar por cima do ombro e viu sua filha, ou o que quer que ela tivesse se tornado, sentando-se lentamente dentro do caixão. O ar ficou ainda mais frio e os murmúrios intensificaram-se, crescendo como um coro de vozes além do mundo, ressoando pela noite silenciosa. "Precisamos selar o túmulo!" gritou Mateus, tomado por um lampejo de clareza ao perceber o que precisavam fazer. "É a única forma de acabar com isso." Embora Sofia estivesse paralisada de medo, ela assentiu, seus olhos arregalados e seu corpo rígido. Ela entendeu que não poderiam deixar o caixão aberto, não depois do que haviam testemunhado. Reunindo toda a força que tinham, ambos começaram a jogar terra de volta sobre o caixão, fechando o portal sinistro que haviam perturbado. Os sussurros tornaram-se mais altos, sibilando com um tom ameaçador. Mas, gradualmente, à medida que o caixão era coberto, as vozes enfraqueciam, sua malevolência diminuindo. Finalmente, quando o túmulo foi completamente selado, um silêncio estranho tomou conta do cemitério. Tudo cessou. O vento parou e o ar, antes denso e opressor, ficou subitamente, inexplicavelmente mais leve. Mateus caiu de joelhos, exausto, com as mãos trêmulas e o corpo encharcado de suor. Sofia se ajoelhou ao lado dele, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto sua mente tentava desesperadamente compreender o que haviam acabado de enfrentar. Por um longo momento, ficaram ali, imóveis, agarrados ao silêncio como náufragos a um pedaço de madeira, tentando encontrar qualquer fragmento de paz que ainda restasse. A escuridão ao redor persistia, mas o terror imediato parecia ter se dissipado, deixando apenas um arrepio gélido no ar. "O quê? O que foi aquilo?" A voz de Sofia soou quebrada, trêmula, mais como um lamento na noite do que uma busca por respostas. Mateus não respondeu. Sua mente estava presa à imagem da filha, ao pesadelo inimaginável que acabavam de sobreviver. O que quer que fosse aquela presença, aquilo que havia tomado o corpo de Clara, já não estava mais ali. Mas, no fundo de sua alma, Mateus sentia uma inquietação rastejante. Aquilo não havia terminado, ele sabia, não de verdade. Permaneceram no cemitério por muito tempo após selar o túmulo, envoltos em uma neblina de incredulidade. Contudo, uma coisa era clara: algo sombrio e impuro havia se apegado a Clara, algo que nunca deveria ressurgir.
Precisamos de ajuda, sussurrou Sofia, a voz impregnada de medo. Não podemos deixar isso assim. E se voltar? E se isso ainda não acabou? Mateus olhou para ela, o rosto marcado pela exaustão e pelo pesar, consciente de que ela tinha razão. Ignorar o que haviam visto não era uma opção. Aquilo estava além de qualquer coisa natural, e ele temia que apenas fechar o túmulo não fosse suficiente. Você tem razão. Mas quem pode nos ajudar com... algo assim? Murmurou ele quase inaudível. Sofia, tentando se recompor, pensou na única pessoa que talvez pudesse entender. O padre Antônio, o pároco da vila, era conhecido por seu conhecimento em assuntos espirituais e por ajudar famílias que enfrentaram fenômenos inexplicáveis. Sua sabedoria em lidar com o que desafia a lógica já havia salvado outros antes. Sem hesitar, Sofia convenceu Mateus a procurá-lo. Chegaram à igreja pouco antes do amanhecer, exaustos, mas determinados. O padre Antônio os recebeu com profunda preocupação, alarmado pelas feições pálidas e pelos olhos atormentados do casal. Sofia, ainda abalada, narrou cada detalhe arrepiante de sua experiência no cemitério, cada palavra soando mais surreal que a anterior. O padre ouviu atentamente, o semblante grave, sem jamais interromper. Quando terminaram, ele suspirou profundamente e se levantou devagar. Caminhou até uma pequena prateleira, pegou um livro de orações antigo e se voltou para eles. O que vocês enfrentaram não me é desconhecido, disse ele, num tom baixo e deliberado, como se pesasse cada palavra. Há forças, espíritos que não conseguem descansar, que podem habitar os corpos dos mortos sob certas condições. É raro, especialmente em um lugar como este, mas é possível. Um calafrio percorreu Mateus ao ouvir a palavra habitar. Aquilo perfurou sua mente como um espinho afiado. Padre, o que podemos fazer para garantir que Clara, ou o que quer que tenha tomado o corpo dela, nunca mais volte? Perguntou ele, a voz rachada pelo desespero. O padre abaixou o olhar, pensativo. Não será uma tarefa fácil. Vocês fecharam o túmulo, mas, se esse espírito ainda está ligado à sua filha, isso não será suficiente. Precisamos realizar um ritual de selamento, uma oração poderosa para romper a conexão de Clara com essa força sombria. Mateus assentiu, resoluto, disposto a suportar qualquer coisa para proteger sua filha, mesmo que seu coração doesse com a gravidade dessas palavras. Não havia retorno. O que havia começado na noite anterior precisava de um desfecho definitivo. Então vamos fazer isso. Eu não quero que ela... A voz dele falhou. Eu não posso deixá-la presa nisso. O padre Antônio os instruiu a retornar ao cemitério ao anoitecer, a hora mais propícia para o ritual. Durante o dia, Mateus e Sofia tentaram descansar, mas o peso do que os aguardava roubava qualquer possibilidade de paz. Eles sabiam que a noite traria um desafio que os mudaria para sempre. Quando o sol se pôs no horizonte e a escuridão começou a envolver o céu, Mateus, Sofia e o padre Antônio seguiram em direção ao cemitério. Vieram preparados, trazendo os itens essenciais para o ritual: velas, água benta e o antigo livro de orações que o padre havia levado da igreja. A tensão impregnava o ar ao redor, tornando cada passo em direção ao túmulo de Clara mais pesado, como se o próprio solo estivesse contra eles. Ao chegarem ao local, o padre Antônio se ajoelhou, o rosto carregado de seriedade, e começou a montar uma espécie de altar. Ele acendeu as velas com cuidado, dispondo-as em círculo ao redor do local onde Mateus e Sofia haviam fechado o caixão pela última vez. As chamas tremeluziam, projetando sombras inquietantes que se estendiam e dançavam na escuridão. Mateus não conseguia desviar os olhos da terra recém-revolvida.
O coração batia acelerado em seu peito, mas não era apenas medo que o consumia. Uma sensação profunda e inabalável o preenchia, como se sua filha ainda estivesse ali de alguma forma, presa entre os mundos, fora de seu alcance, impotente como ele próprio era para salvá-la. Ninguém deve romper o círculo durante o ritual, advertiu o padre Noah, com uma voz firme e resoluta. O que estamos prestes a enfrentar é perigoso. Este espírito resistirá a ser forçado de volta, mas devemos permanecer fortes. Sofia, visivelmente tremendo, mas decidida, acenou com a cabeça firmemente, assim como Mateus, embora sua mente estivesse distante, desejando apenas que Clara finalmente encontrasse paz. O padre Noah começou a entoar as preces em latim, cada palavra ecoando solenemente no ar silencioso da noite. Com cada verso, a atmosfera parecia mudar. O ar tornava-se mais frio, um arrepio estranho varria o ambiente, balançando as chamas sem apagá-las. De repente, um som baixo começou a emergir do subsolo como um sussurro que crescia, algo ou alguém despertando da terra abaixo. Sofia instintivamente deu um passo para trás, assustada, mas Mateus apertou sua mão com força, mantendo-a firme dentro do círculo. Ele sabia que não podiam se permitir mostrar medo. As orações do padre Noah intensificaram-se, cada sílaba carregada de determinação, até que o solo sobre o caixão começou a tremer. O que começou como sussurros fracos transformou-se em gemidos, e uma força invisível parecia emergir das profundezas, como uma presença antiga e reprimida que agora lutava para se libertar. Mateus sentiu isso, uma energia escura e ancestral que o observava, um olhar que o perfurava com uma intenção gelada. "Padre, rápido!" gritou ele, incapaz de conter o terror que crescia dentro de si. Sem hesitar, o padre Noah aspergiu água benta sobre o túmulo. Suas preces inabaláveis enquanto continuava as sagradas invocações. A terra tremeu com mais violência, como se aquilo que estava enterrado lutasse desesperadamente para escapar. Então, com um estalo súbito e aterrorizante, a tampa do caixão se partiu e uma forma sombria ergueu-se, emergindo da terra. Não era Clara. Era algo muito mais sombrio, uma presença distorcida e ameaçadora que pairava sobre o caixão. A figura tinha a aparência de um humano, mas grotescamente deformada, como se estivesse apenas vestindo o disfarce de uma pessoa. Mateus sentiu o ar abandonar seus pulmões, como se aquela entidade estivesse drenando sua própria essência. Seus olhos vazios fixaram-se nele, e um grito baixo e gutural reverberou pelo cemitério, congelando-o até os ossos. Erguendo seu crucifixo, o padre Noah gritou as palavras finais do ritual, sua voz ressoante e poderosa. A figura sombria recuou, seu corpo tremendo como se fosse puxado por uma força invisível. Seus gemidos tornando-se mais frenéticos, enquanto lutava contra a atração que a puxava de volta. Mas sua força enfraqueceu, e com um último uivo agonizante, ela foi sugada de volta para o solo, desaparecendo na escuridão enquanto o padre Noah encerrava o ritual com a última sílaba. O silêncio envolveu novamente o cemitério, e o ar gelado que o cercava começou a dissipar-se lentamente. Estava acabado. Exausto, Mateus caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto olhava para o túmulo de sua filha. Agora, finalmente, em paz. "Clara, sinto muito", sussurrou ele entre as lágrimas. Sofia ajoelhou-se ao lado dele, envolvendo-o com seus braços, ambos permanecendo ali, deixando o sossego enfim os envolver. O padre Noah observava em silêncio, reverente, consciente do custo de libertar a alma de Clara, mas grato por ela ter finalmente sido libertada. O cemitério estava agora silencioso, exceto pelo som suave dos soluços contidos de Mateus e Sofia. O padre Noah
ainda segurando firmemente o crucifixo, olhou para o túmulo com olhos cansados, mas satisfeitos. Ele sentia que a presença sombria havia partido e sabia que Clara finalmente encontrara sua paz. Mateus, com os olhos inchados de tanto chorar, levantou-se lentamente. Embora o alívio o invadisse ao saber que o espírito de sua filha agora estava livre, uma parte dele se sentia despedaçada. Ele havia lutado tanto, recusando-se a deixá-la partir, e, embora o que enfrentara naquela noite não fosse realmente clara, a finalidade desse adeus pesava sobre ele com uma intensidade devastadora. Ela está livre agora, Mateus, disse o padre Noah suavemente ao se aproximar, sua voz como um bálsamo contra a dor persistente. Clara seguiu em frente deste mundo. Você pode encontrar paz sabendo que a ajudou a alcançar a luz. Mateus assentiu lentamente. Embora as palavras do sacerdote trouxessem consolo, elas não conseguiam dissipar completamente a dor em seu coração. Ele voltou-se para o túmulo de Clara, seu olhar fixo no solo recém-selado. Um silêncio profundo envolvia o ambiente ao seu redor, mas já não parecia opressor. Havia uma serenidade na terra, como se a própria natureza tivesse suspirado, retornando ao equilíbrio. Obrigado, padre, murmurou Mateus, a voz rouca de emoção. Não sei como poderemos retribuir isso algum dia. O sacerdote balançou a cabeça, o olhar sereno e firme. Não há dívida a ser paga, respondeu suavemente. Apenas lembrem-se dela pelo amor que lhe deram, não pelo que aconteceu aqui esta noite. Clara agora está em paz, e vocês também devem permitir que essa paz os alcance. Sofia aproximou-se de Mateus, abraçando-o mais uma vez. Apesar do medo que haviam enfrentado, sentiam um certo encerramento, uma sensação de conclusão. Ambos sabiam que a batalha havia terminado e que a escuridão que os perseguira não retornaria. Contudo, aquela noite permaneceria gravada em suas memórias, marcando seus corações para sempre. O padre Noah começou a recolher os restos do ritual, os movimentos cuidadosos e precisos, enquanto Mateus e Sofia permaneciam juntos ao lado do túmulo de Clara. Naquele momento de silêncio, eles honraram o local de descanso final dela. Após algum tempo, ergueram-se, conscientes de que era hora de partir, de se afastar daquele solo sagrado e tentar seguir em frente, por mais difícil que fosse. Ao caminharem em direção aos portões do cemitério, Mateus lançou um último olhar para o túmulo. Uma brisa suave soprou, e ele sentiu por um breve instante uma presença cálida ao seu lado, um sussurro do espírito de Clara, despedindo-se com um amor silencioso. Não havia medo, apenas um profundo sentimento de amor e paz. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ele e Sofia deixavam o cemitério, carregando o peso da perda, mas com a certeza de que haviam feito o que era certo. Embora Clara não estivesse mais com eles em corpo, seu espírito viveria, e agora, finalmente, ela descansava em paz. Os dias transformaram-se em semanas desde aquela noite solene. A vida na pequena cidade portuguesa voltou lentamente ao ritmo habitual, mas, para Mateus e Sofia, nada seria como antes. Aprenderam a viver com a ausência de Clara, embora a dor de sua perda continuasse a ecoar dentro deles. No entanto, algo fundamental havia mudado. O terror que antes os consumia desaparecera, e enquanto o luto ainda os envolvia, uma paz peculiar agora os acompanhava. Mateus tomou, enfim, a difícil decisão de deixar sua antiga casa. Cada canto trazia lembranças de Clara, preciosas, mas dolorosas. Encontrou uma modesta casa nos arredores da cidade, rodeada por árvores e silêncio. Um refúgio onde poderia recomeçar, um lugar para se curar.
Um dia, enquanto organizava os poucos pertences que decidira levar, encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia uma coleção de desenhos que Clara fizera ao longo de sua vida. Cada um capturava cenas dos momentos felizes que compartilharam juntos. Um sorriso melancólico surgiu em seu rosto ao se lembrar de quanto ela amava desenhar. Era a forma dela de demonstrar seu amor, de se expressar sem palavras. Entre os desenhos, um em especial chamou sua atenção, um que ele nunca tinha visto antes. Mostrava uma cena simples. Ele e Clara de mãos dadas sob uma árvore, a luz do sol derramando-se ao redor deles. Escrito abaixo, em letras grandes e desiguais, estavam as palavras: "Sempre juntos, pai." Um nó formou-se em sua garganta enquanto ele passava os dedos com delicadeza sobre o papel, como se, ao tocá-lo, pudesse sentir a presença dela mais uma vez. Aquele desenho era um lembrete de que, embora Clara não estivesse mais ao seu lado, seu amor nunca se apagaria. Ele vivia nas memórias, nos menores detalhes e naquele último presente que ela deixara para ele. Com lágrimas nos olhos, Mateus cuidadosamente dobrou o desenho e o guardou no bolso, prometendo silenciosamente a si mesmo que nunca esqueceria aquele vínculo. Clara estava em paz, e ele também começaria a encontrar sua paz com o tempo. Lá fora, um vento suave agitava as árvores e, por um breve momento, ele sentiu um calor indescritível no peito, como se Clara estivesse alcançando-o uma última vez. Não com medo, mas com um amor puro e tranquilo. Pela primeira vez em semanas, permitiu-se um leve sorriso. Ele sabia que o caminho para a cura seria longo, mas também compreendia, na parte mais profunda de si mesmo, que de alguma forma eles sempre estariam conectados. Olá a todos! Quero aproveitar este momento para refletir sobre esta história. Embora saibamos que este conto não é real, os temas que aborda tocam profundamente, especialmente para aqueles que são pais. A dor que Mateus sente é avassaladora, sem dúvida, mas serve como um lembrete poderoso do que os pais são capazes de fazer quando estão de coração partido ou preocupados com os seus filhos. Na vida real, infelizmente, há inúmeras famílias enfrentando perdas trágicas, e algumas situações terminam de fato em realidades que dilaceram a alma. A lição aqui vai além do terror sobrenatural. Trata-se de estar atento à segurança das crianças no nosso cotidiano. A história de Mateus mergulha em algo fantástico, mas destaca uma verdade importante. Muitas vezes, os pais podem negligenciar pequenos riscos ou não estar totalmente conscientes dos perigos que rondam seus filhos. Para todos nós, sejam pais, irmãos ou apenas amigos preocupados, esta história nos lembra da importância de estarmos vigilantes e protetores, mesmo em ambientes que parecem seguros. E, honestamente, há algo muito significativo em apoiar uns aos outros em momentos de dor e sofrimento. Vemos isso na atitude de Sofia, irmã de Mateus, que entra em cena para mostrar o quanto a família é essencial em tempos sombrios. Se esta história despertou pensamentos ou emoções em você, adoraria ouvir sobre isso nos comentários. Como ela fez você se sentir? Talvez você possa compartilhar um momento em que sentiu uma necessidade extra de proteger alguém que ama. Vamos conversar. Manter-nos seguros é, no fim, um esforço comunitário. Então, fique à vontade para deixar suas ideias aqui e, como sempre, obrigada por compartilhar este momento comigo. Cuidem-se todos.